Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje o tema é, olha, denso, mas fascinante. A doutrina da predestinação. Isso aí. E a gente está com um material aqui do Sandro Nascimento, que é, na verdade, uma resposta, né? Bem respeitosa a uns pontos levantados pelo pastor Jader Medeiros. Exato. O foco não é a briga de jeito nenhum. É mais contribuir para o diálogo mesmo, de forma construtiva. O texto que a gente tem aqui, ele valoriza muito a apologética, sabe? Aquela defesa racional da fé. Mas sempre com base em argumento, clareza, honestidade e, claro, olhando para a Bíblia e para a tradição reformada. Tradição essa que, vale dizer, enfatiza bastante a soberania de Deus em tudo, né? Inclusive na salvação. Justamente. É um ponto central para eles. Certo. Então, nossa missão aqui vai ser meio que desempacotar alguns desses argumentos e respostas, né? Tentar achar os nuggets de entendimento que o autor oferece. Vamos focar em como ele lida com objeções comuns a essa doutrina. Tá bom? Vamos lá, então. Olha, um primeiro ponto que sempre surge, e é forte: Deus não pode ter um senso de justiça menor que o nosso, que o dos homens. Como é que o texto responde a isso? Essa é clássica. A resposta do texto é bem enfática, eu diria. Deus não tem justiça, ele é a justiça. É o que está lá no Salmo 119, verso 137. Os atributos dele, tipo justiça, amor, eles não brigam entre si, sabe? Estão em harmonia perfeita. A gente é que percebe um conflito por causa da nossa visão limitada, né? Isaías 55 já falava disso. Ah, a questão da perspectiva humana. Exato. E o autor vai lá em Romanos 9, onde Paulo defende essa soberania de Deus, de ter misericórdia de quem ele quer, e também em Efésios 2, que descreve a humanidade como, morta em delitos, salva só pela misericórdia de Deus, que é muito rica. Entendi. A conclusão ali é que a eleição não anula a justiça de Deus. Pelo contrário, ela acaba manifestando as duas coisas, a justiça e a misericórdia. Porque, biblicamente falando, ninguém mereceria salvação por si só, né? Romanos 3 deixa isso claro. Interessante essa inversão. Quer dizer, a eleição seria até necessária por causa da justiça divina nesse olhar. O nugget seria esse. Precisamente. A eleição vista assim vira uma expressão da graça soberana de Deus diante da nossa condição, como a Bíblia descreve. Faz sentido? Faz sim. Isso puxa outra coisa. Outra comparação que foi feita nesse debate aí. A parábola do filho pródigo versus Romanos 9. Sabe, a escolha de Jacó em vez de Esaú. Sim, lembro desse ponto. O argumento que levantaram foi, se a parábola não serve para definir a doutrina da salvação, pelo menos não primariamente, então Romanos 9 também não poderia servir. O texto argumenta que essa comparação não se sustenta muito bem. São coisas diferentes, né? Gênero literário diferente, intenção teológica diferente. A parábola é uma história com foco pastoral muito forte. Relacionamento, arrependimento. Certo. Já Romanos 9, não. Ali é parte de uma argumentação teológica bem explícita, numa carta que é doutrinária por natureza. E o Paulo usa o Antigo Testamento ali, Gênesis, Malaquias, para mostrar que a escolha de Deus não é por obras, mas pela graça soberana. Está lá em Romanos 9, verso 11. Entendi. E o contexto todo de Romanos 9 até o 11 reforça isso, que o assunto é a eleição dentro do plano de salvação de Deus. Entendi. Então, o nugget aqui é: o contexto e o tipo de texto importam, e muito. Uma parábola com um foco mais relacional não tem o mesmo peso para definir doutrina que uma sessão argumentativa direta numa carta, né? Exatamente. A função é outra. E falando em interpretação, como fica aquele versículo super conhecido, João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Isso não parece indicar um desejo de salvar todo mundo, que bateria de frente com a predestinação? João 3,16 sempre volta, né? A análise que o texto faz aqui foca muito na palavra mundo, o cosmos, em grego. No Evangelho de João, muitas vezes essa palavra não significa cada indivíduo sem exceção. Não? Não necessariamente. Muitas vezes se refere à humanidade de forma ampla, de todas as nações, judeus, gentios, quebrando aquele exclusivismo judaico da época, sabe? Entendi. Tipo, o alcance do amor de Deus. Isso. O foco seria mais na extensão desse amor, alcançando todo tipo de gente, e na natureza sacrificial dele, do que numa oferta universal que depende da pessoa aceitar para ter efeito.
O texto até distingue o amor geral de Deus, a benevolência dele para com toda a criação, do amor eletivo, o amor salvífico, que seria reservado aos eleitos. Ou seja, o nugget seria que João 3,16 mostra a imensidão e o alcance desse amor de Deus, quebrando barreiras étnicas, mas não necessariamente contradiz uma eleição específica, porque a própria fé para receber essa salvação é vista como um dom de Deus lá em Efésios 2,8. Exato. Nessa leitura, o amor é o que motiva a salvação, que daí é aplicada de forma eficaz pelo Espírito Santo naqueles que creem, e a própria fé é entendida como um presente de Deus. Uma coisa leva a outra, entende? Tá ficando mais claro. Bom, pra gente ir fechando, tem a questão daquelas pessoas que, sabe, parecem crer em Jesus por um tempo, mas depois rejeitam ele ou o senhorio dele. Isso não mostraria que a graça pode ser resistida ou até perdida? É um ponto importante. Aqui, o material faz uma distinção que é, olha, crucial na teologia reformada. A diferença entre fé genuína salvadora e uma fé que é só aparente ou intelectual. Cita Tiago 2,19. Até os demônios creem e tremem. Sim. E também João 2, aqueles que creram por causa dos sinais, mas Jesus mesmo não confiava neles. Ou seja, um reconhecimento superficial não é a fé que salva. A fé verdadeira, nessa visão teológica, é dom de Deus, como falamos, lá de Efésios 2,8. É fruto da regeneração da obra do Espírito Santo por dentro A regeneração. disso. E aí se distingue também a graça comum, os benefícios gerais de Deus, que podem sim ser resistidos, da graça eficaz ou irresistível. Essa seria a ação interna do Espírito que atrai a pessoa eleita para a fé, de um jeito que ela vem. Como diz João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Ah, entendi a distinção. Então o nugget final seria: quem acaba rejeitando o senhorio de Cristo, que Romanos 10 diz ser essencial para a salvação, né? Confessar com a boca e crer no coração, Exato. essa pessoa estaria, na verdade, demonstrando que nunca teve essa fé salvadora, essa fé que vem da regeneração, lá do começo, e não que a graça eficaz de Deus falhou ou foi vencida por ela. Essa é a conclusão que o texto apresenta, sim. A rejeição seria um sinal da ausência dessa obra regeneradora do Espírito, e não uma derrota dessa obra. Uau. Olha, percorremos pontos bem complexos mesmo. A relação da justiça de Deus com a eleição, como interpretar textos-chave, como Romanos 9, João 3,16, e essas nuances sobre a natureza da fé e os tipos de graça. Deu para ver a tentativa de montar um quadro coerente dentro dessa linha teológica específica. Sim, é um esforço de coerência interna. E talvez, como pensamento final, algo que o próprio material sugere é importante. Mesmo com doutrinas que desafiam a nossa cabeça e geram interpretações diferentes, o valor do diálogo respeitoso, buscando entender melhor a Bíblia, é fundamental. Quem sabe, talvez parte da nossa jornada de fé seja justamente conviver com essa tensão entre o que foi revelado e o que continua sendo um mistério, esperando uma clareza que talvez só venha lá na frente. Fica aí algo para a gente